Então, vamos aqui iniciar a nossa reunião com uma oração, não é? Porque a presença do Pai é a mais importante de todas. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, por mais uma vez podermos aprender de Ti, por mais uma vez, Senhor, nós podemos meditar na Tua palavra, mergulhar na Tua palavra, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, porque de facto, Senhor, é a melhor parte do nosso dia, Senhor, é quando nós estamos na Tua presença, quando nós buscamos, Senhor, ouvir de Ti, estar perto de Ti, Senhor. Quando nós estamos aos teus pés, é a melhor parte do nosso dia, e aí, de facto, quando nós escolhemos a melhor parte, Senhor, quando nós escolhemos os nossos afazeres e todas as coisas, Senhor, isso tudo nos afasta de Ti, ó Deus, que nós possamos ter esta consciência nos nossos corações, Senhor, que o mais importante é estar aqui na Tua presença, a ouvir de Ti e a aprender de Ti, Senhor. Obrigada mesmo por todas as coisas, Senhor Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e é tudo para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor. Amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus.
Quantos são filhos aqui nesse lugar? Quantos são filhos aqui nesse lugar? Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Amém. Uma bênção esta música, este louvor, não é? Que nós tenhamos esta identidade em nós, não é? Que nós somos filhas do Rei, nós somos filhas de Deus, não é? Esta identidade tem que estar muito enraizada em nós. E hoje eu queria vos falar algo que Deus tem tocado no meu coração, que eu falo muito nas minhas redes sociais também, e de facto eu acho que é aqui, neste sítio, trabalhar com as mães, com as mulheres, que nós podemos de facto mudar gerações, porque são as mulheres que estão no lar, que são as mulheres que cuidam do lar, não é? Os maridos são os provedores, as mulheres são as que cuidam do lar, que educam os filhos, que são aquelas que passam o maior exemplo aos filhos. Obviamente que os pais não podem nunca demitir-se desse papel, não é? Do papel de provedores, do papel também de ser um exemplo para os filhos, mas nós mães de facto somos as que estamos mais perto dos nossos filhos, estamos ali diariamente, quase muitas vezes nós que somos empreendedoras 24 sobre 24 horas, não é? Então é muito importante que nós saibamos o papel que nós mães temos na vida dos nossos filhos e na vida das gerações futuras, porque nós não podemos pensar só que vai ser só os nossos filhos, não, os nossos filhos vão educar os nossos netos, os nossos netos vão educar os bisnetos e é uma continuidade, ou seja, é para gerações, nós estamos a fazer isto e nós temos que ter uma visão sempre muito, uma grande visão, não é? Nós somos mães de gerações, pais de gerações, nós temos que imaginar que o que fazemos hoje vai ter uma continuidade para o futuro. E então, algo que é muito importante e que eu sei que muitas mães têm tido muita dificuldade e que muitas mulheres às vezes me procuram mesmo sobre isto, é a culpa. Muitas mães sentem culpa. E culpa quando? Quando têm que cuidar de si mesmas. Às vezes não é desleixo. Aquela mãe é desleixada, deixou de cuidar dela, não quis mais saber. Não, muitas vezes não é desleixo. Muitas vezes aquela mãe sente culpa, porque muitas vezes para poder cuidar de si, ela tem que deixar ou o filho com alguém, não é? Ou deixar na escola, ou deixar com os pais. E eles não estão mal, eles estão bem, os filhos estão a ser bem cuidados, não é? Mas a mãe não consegue deixar de sentir essa culpa. Não é? Quando nós vamos deixar os nossos filhos à escola, não é? Eles ficam a chorar e nós às vezes, como empreendedoras, sabemos que podemos ficar com eles em casa, não é? Custa, dói-nos cá dentro, nós sentimos culpa, não é? Mas de facto é muito importante nós cuidarmos de nós. E o autocuidado é bíblico, não é um egoísmo, não é um luxo, não é algo que só as pessoas que têm muito dinheiro podem ter. Não, o autocuidado é bíblico, faz parte, é importante para a nossa saúde. Então vamos aqui primeiro começar com a palavra de Deus. Eu vou aqui abrir, não é? Vocês, se estiverem aí, podem abrir, senão não há necessidade. Em Marcos 6:31. Diz assim Jesus, e ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O próprio Jesus, não é? Estava ali, via os seus discípulos a trabalharem cansados, e ele dizia, vão descansar. É importante o descanso, é importante nós, mães, mulheres, descansarmos, sem sentir culpa. Às vezes pode ser até durante o dia, pode ser a fazer uma coisa que nos dê prazer, isso também pode ser um momento de descanso nosso. É importante, o próprio Jesus dizia para os seus discípulos irem descansar, porque via que de facto eles estavam cansados. Aqui em 1 de Coríntios também, 6:19-20, que Paulo fala, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos de ter um corpo
renovado, um corpo restaurado, um corpo que de facto não esteja em constante cansaço, agonia, exaustão. E eu vejo muitas mães, muitas mulheres exaustas. E elas me procuram porque não sabem como fazer para deixar de estar tão exaustas. Como é que eu chego ao final do dia e consigo estar bem para os meus filhos se eu estou tão exausta, se eu estou tão cansada? E eu pergunto, e de todo o teu dia, quanto tempo tu tiraste para ti? E essas mães dizem, nenhum, zero, não tive tempo para mim. E aí está o problema, aí está o que falta. Tu sentes-te exausta ao final do dia porque tu não tens um momento sequer para estares em silêncio, para estares contigo, com Deus. Primeiramente, não é? O mais importante de tudo é nós buscarmos a Deus. Logo, essa parte nós nem sequer podemos deixar de o fazer. É, mal acordamos, o nosso primeiro, as nossas primeiras palavras devem ser dirigidas a Deus, não é? Obrigado, Deus, porque mais uma vez eu me levantei, porque quantas e quantas pessoas não acordam de manhã, não é? Quantas pessoas morrem, partem para o Senhor ou para o outro lado, não é? Infelizmente, a dormir. E nós temos a bênção de acordar, então vamos acordar de manhã, não é? E dizer as primeiras palavras, obrigado Deus, porque mais uma vez eu tenho o fôlego da vida e posso estar aqui, posso fazer diferente, posso fazer coisas novas, posso fazer tudo diferente do que eu fiz no dia anterior e porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então é tudo novo, não é? E então é muito importante que nós, primeiro, as nossas palavras sejam para o Senhor, mas também estarmos connosco, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos do nosso templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E o Espírito Santo quer uma casa agradável, quer uma casa que não esteja ansiosa, que não esteja preocupada, que não esteja exausta, não é? Quer uma casa relaxada, uma casa leve, não é? Porque o próprio Espírito Santo é assim, tem esta leveza. E aqui vamos ver um exemplo do próprio Jesus, em Lucas 5,16, em que diz: Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, muitas vezes, retirava-se do meio dos seus discípulos, do meio de todas as pessoas que o rodeavam, e ele ficava sozinho, com ele, com Deus. Ele retirava-se, ele precisava desses momentos. Porque é importante nós termos esses momentos e nós não podemos sentir culpa quando os temos que fazer. O autocuidado, não é? O autocuidado afeta a forma como nós lidamos com o dia todo. Se nós acordamos, às vezes acordamos em cima da hora, não é? Pronto, porque a noite foi complicada, porque as nossas crianças não nos deixaram dormir ou por inúmeros fatores, acordamos em cima da hora, vamos a correr para o trabalho, despachar as crianças para deixar na escola, ou seja, acordamos já em stress, já cansadas, né? Muitas vezes já acordamos exaustas logo de manhã, não é? E depois, como é que vai ser o resto do dia? Não é? Como é que vai ser ao longo do dia? No trabalho, com os filhos, com tudo. Vai ser sempre neste ciclo vicioso de impaciência, de exaustão, de desconexão total com as crianças, connosco, com Deus. Ou seja, vamos estar é um ciclo vicioso. Começa de logo de manhã, que começa à noite, não é? Se nós pensarmos, as nossas manhãs começam à noite. Antes de nos deitar, já temos de ter uma rotina saudável, né? De sono, para depois conseguirmos ter aquelas horas que nós necessitamos, porque cada pessoa precisa de um número de horas. Eu preciso, por exemplo, de 7, mas há pessoas que com 6 já ficam restauradas. Há pessoas que precisam de 10. Então nós temos que respeitar o nosso relógio biológico, porque é o nosso corpo e é assim que Deus nos fez. Vamos nos respeitar, vamos dormir as horas que necessitamos. Então, como é que nós podemos ter uma boa rotina de sono à noite? Não é? Então, por exemplo, 3 horas antes de nos deitar, fazer a última refeição. Nós muitas vezes dormimos mal porque nós comemos muito em cima da hora de nos ir deitar. Depois o nosso corpo, né, é tão maravilhoso porque Deus fez tudo ao pormenor. Eu às vezes perco-me a pensar na maravilha que Deus fez no nosso corpo, de cada pormenor, de cada célula que Ele colocou no mais ínfimo perfeição, funciona tudo para um propósito exclusivo, é maravilhoso. Então, nós estamos a fazer digestão, se nós vamos nos deitar, o sangue está todo ali para aquela zona do estômago, né, para fazer a digestão, a maior parte do sangue. Claro que o nosso cérebro não está a receber o oxigênio suficiente para poder relaxar, poder descansar.
Então, não vamos conseguir dormir bem, vamos estar ali meio que muitas vezes até ficamos agoniados, ficamos mal dispostos e acaba por perturbar todo o sono. Então, 3 horas antes de nos deitar, nós não devemos comer. E depois, deixar as telas e os telemóveis. Isto é muito importante. Nós às vezes deitamos-nos a ver, a rolar o feed, ou a ver um filme, ou a ver uma série, ou mesmo ligamos a televisão, temos televisão no quarto e ligamos a televisão. Ficamos por adormecer, a ouvir isso tudo. Nós não descansamos, o nosso cérebro não descansa, porque está a ser estimulado. Mesmo que nós nem estejamos a ouvir nada, nem nos lembremos nada no dia a seguir do que estava a dar na televisão, ou no telemóvel, ou o que seja, mas o nosso cérebro está a ser estimulado e não está a descansar. Então, uma regra importante para uma noite boa é tirar as telas. Obviamente, com crianças pequenas, nós não conseguimos muitas vezes ter as noites muito boas, não é? Mas nós temos que adaptar, ir adaptando, flexibilizando, trazer a criança para a nossa cama, se for necessário, ir adormecer a criança. Eu, por exemplo, a minha filha mais nova, de 4 anos, ela ainda não dorme sozinha, então eu tenho que ir adormecer, vou para a minha cama, ela depois acorda, vai para a minha cama, então andamos ali sempre aquele jogo, não é? Muitas vezes ela já dorme a noite toda, já vai começando a dormir mais vezes as noites todas, mas nós temos que pensar numa coisa que é muito importante, que também nós às vezes nos esquecemos. Tudo são fases, são processos, são fases, é como as estações do ano. Vem a primavera, depois entra o verão, depois entra o outono e está sempre, né? E a mesma coisa nas crianças, elas começam a querer dormir connosco, chegam ali a uma fase que já não querem mais dormir connosco, depois chegam à fase que tem o meu filho de 16 anos, que se não for eu procurá-lo, muitas vezes ele já nem me procura. Então é fases, é fases. E nós temos que pensar que isto é fases. Ah, é o clichê, tudo passa. Não é clichê, é fases mesmo. E nós temos que nos ir adaptando e flexibilizando às fases. Mas nós podemos cuidar de nós no processo melhor. Depois, não é? Temos a nossa noite de descanso. Nós temos que procurar criar uma rotina matinal que nos empodere, uma rotina matinal que nos faça de facto querer acordar de manhã. Não é? Se vocês pensarem, quando temos que ir fazer uma viagem ou temos que ir fazer algo que a gente gosta mesmo, ou às vezes as crianças então, quando têm uma visita de estudo na escola, qualquer coisa, elas estão tão entusiasmadas e acordam cheias de energia e prontas para ir para a visita e nós próprios para ir na viagem, estamos super entusiasmados e nem cansados, às vezes só dormimos 2, 3 horas e acordamos com uma energia em alta. Porquê? Porque vamos fazer algo que nós gostamos. Então, a maioria das vezes, nós acordamos muito sem vontade de nos levantar da cama, porque de facto o nosso dia não é agradável. Nós sabemos que não vai acontecer nada de agradável, nós não temos qualquer entusiasmo com o que vai acontecer naquele dia. Então, nós próprios temos que criar esta, este gosto por acordar de manhã. Só uma coisa, por exemplo, como eu já disse, né? Só o facto de termos o fogo da vida em nós já deveria ser o bastante para nós acordarmos completamente rendidos em gratidão. Mas se não for o suficiente, nós temos que criar uma rotina que de facto nos dê vontade de levantar. Então eu criei a minha própria rotina de manhã e, e de facto mudou a minha vida, mudou mesmo, porque eu era uma pessoa que adormecia às 3, 4 da manhã, dormia muito mal, porque depois tinha as crianças pequenas, né? E dormia muito mal à noite, acordava super cansada, super exausta, não tinha paciência para os meus filhos, não conseguia fazer durante o dia, eu todo, tudo me parece que me corria mal, e chegava à noite, voltava outra vez a ficar até às tantas da manhã sem conseguir dormir, porque depois dormia à tarde, às vezes dormia um bocado a sesta, qualquer coisa, ou seja, era um caos completo. Então eu decidi mudar a minha vida, decidi mudar as minhas manhãs e passei a acordar, a estar só comigo e com Deus. Então eu acordo, às vezes acordo às 5 da manhã, outras vezes às 6, outras vezes às 7, conforme os meus horários do meu trabalho e dos meus filhos, e acordo, mas pelo menos tenho que estar uma hora só comigo. Se tu não conseguires tirar só uma hora para ti, porque às vezes no início nós não conseguimos organizar-nos dessa forma, mas começa por 10 minutos, por 15 minutos. Em vez de te levantares, imagina, tens de te levantar às 7, levanta-te a um quarto para as 7 e cria a tua própria rotina. E depois levanta-te às 6h30 e vai aumentando o tempo. Não é, pronto, como eles falam, não é? Acorda cedo, porque de cedo é que. Mas não é. É verdade, porque assim, o nosso corpo está feito para nós dormirmos de noite e acordarmos de manhã, e acordarmos ao nascer do sol. Não é? Está feito de uma forma perfeita. Por exemplo, para nós adormecermos, o nosso corpo tem que produzir uma hormona que é a melatonina,
para nós conseguirmos dormir, não é? E essa hormona só é produzida na escuridão, quando não há luz. Não é? Por isso podem ver como tudo é perfeito, como tudo Deus fez de uma forma perfeita. E nós temos que respeitar o nosso ciclo do nosso corpo, o ciclo da nossa. Temos que nos respeitar, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então temos que cuidar destas partes. E a minha rotina é muito simples. Eu acordo, tomo a minha água com limão, porque eu gosto muito de desintoxicar o meu organismo mal acordo de manhã. Depois, vou pegar na palavra de Deus. Eu fiz um compromisso com a minha igreja, nós estamos todos na leitura anual da Bíblia. Nós todos temos uns capítulos para ler todos os dias, então estamos ali em comunhão e no final do dia, eu li, eu também li, comentamos o que é que lemos. E então todos os dias faço a minha leitura, faço o meu devocional. Agora também estou a participar na mentoria da Casa de Isabel, tem sido uma bênção. E também todos os dias faço a aula com a pastora Viviane. E depois de eu estar com este tempo com Deus, de eu estar ali conectada com Deus, estar mesmo em oração, então vou partir para o resto da minha rotina de fazer coisas que eu gosto. Então eu leio um livro ou do tema do meu trabalho, ou um livro que de facto me dê vontade de ler. Faço o meu diário. É muito importante, nós temos aquele hábito de nós escrevermos tudo o que está na nossa mente. Às vezes é coisas, isto não tem nexo nenhum, não interessa, escreve tudo, escreve. No fim tu vais olhar e vais conseguir perceber e ligar os pontos e dizer assim, de facto isto não faz sentido nenhum, ou de facto isto é importante, e vais pegar naquilo que interessa e vais resolver isso na tua mente. E isto é muito, muito bom, porque tu despejas tudo o que está dentro ali a incomodar-te e depois ficas em silêncio. Só em silêncio, né? Só em silêncio, só respirar. Não há nada mais nosso, mais que nos puxe mais para o momento presente do que a nossa respiração. E se vocês experimentarem, quando estão a inspirar, quando nós estamos a inspirar, a cheirar alguma coisa, a inspirar, os nossos pensamentos ficam silenciados. A nossa mente não consegue pensar ao mesmo tempo. Então, se estás muito estressada, inspira, que vai silenciar a tua mente. Então, depois de tirares tudo o que está cá dentro, refizeres a tua respiração, de facto, vai-te ajudar aqui. Quando vais acordar os teus filhos, já estás tão relaxada, tão em paz com Deus, tão em paz contigo, que tudo o resto flui. Há dias que, obviamente, eles vão acordar mal dispostos, há dias que os teus filhos não vão ter vontade nenhuma de se levantar, há dias que parece, mas tu estás com uma paciência diferente, com uma perspectiva diferente, com uma calma diferente, de quando que acordas em cima da hora e tens que correr e estás com pressa e tens horários a cumprir. É totalmente diferente. Eu escolhi esta rotina, mas tu podes escolher outra que se identifique mais com a tua vida e que, pronto, tenha mais a ver com o teu contexto. Mas é muito importante tu teres este tempo para ti. E depois, ao longo do dia, tu também tirares. Eu criei esta hora extra de manhã, porque de facto, eu como sou mãe, empreendedora, né, trabalho em casa, os filhos já estão na escola, né, mas muitas vezes tenho que correr para atender um, tenho que correr para atender outro, então eu criei esta rotina de manhã. Mas tu podes, por exemplo, fazê-la à tarde, fazê-la à noite, fazer no horário que te der mais jeito, dependendo da tua rotina. Eu criei porque é a hora que eu consigo estar em silêncio, sem ninguém me incomodar, né, sem ninguém vir bater na porta do quarto. Mas pronto, tu podes criar como tu entenderes. E ter este tempo para ti, teres este tempo, podes ter um hobby também, tudo o que te der prazer fazer, não é dentro daquilo que a palavra diz, né? Porque a palavra diz tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, como é óbvio. Isto é muito importante, porque quando nós negligenciamos o autocuidado, quando nós deixamos de cuidar de nós, isto pode trazer problemas de saúde graves, e não só físicos, não é? Mas também físicos, mas muitas vezes problemas de saúde mentais, como a depressão, a ansiedade, mas eu sou crente, isso não vem à minha vida, vem à vida de toda a gente, porque somos todos os seres humanos, e isso vem à vida de todos. Se nós não cuidarmos de nós, isso vem. Às vezes mas eu tenho o meu ministério na igreja, eu preciso fazer isto, preciso fazer aquilo. Mas também tens que entender que tens que cuidar de ti, que se calhar às vezes vais precisar dizer que não, para poderes dizer que sim a ti. É muito importante isso.
próprio Jesus também fazia isso. Ele às vezes também dizia não, e ele saía, e ele ficava à parte, os discípulos ficavam confusos, não é? Então, mas Jesus vai agora para ali fazer, vai-se embora. Imagino, não é? Como é que eles pensavam? Porque é que Jesus não quer estar aqui connosco, não quer estar perto de nós? Porque Jesus sabia que precisava de estar só com ele e Deus, ter aquele momento de autocuidado dele. E isto é muito importante, porque se nós vamos esta nossa geração é a geração que tem mais pessoas com depressão, mais pessoas com ansiedade, mais pessoas que cometem suicídio, simplesmente porque as pessoas estão exaustas, porque as pessoas não têm tempo para si, não têm tempo para cuidar de si, não têm tempo para pensar. Porque é tanta informação, nós chegamos aqui ao computador, telemóvel, o que seja, nós chegamos aqui, queremos uma informação, nós temos, aparecem logo milhares de páginas, milhares de conteúdos, e as pessoas às vezes não conseguem selecionar, não têm capacidade, porque é tanta coisa, nós ficamos tão absortos em tudo, não é? E de facto, nós estamos numa era muito boa para umas coisas, mas também muito má e muito prejudicial para outras. Então nós temos que pegar aonde? A palavra de Deus, porque é aqui na palavra de Deus que está a cura, é aqui que está a libertação, é aqui que está tudo que nós precisamos para conseguir viver aqui na Terra. É o nosso manual, é o nosso manual de viver aqui na Terra, e é mesmo. Eu costumo falar, quando falo quando trabalho neste tema do autocuidado, eu falo em 4 pilares. Porquê? Porque imaginemos uma mesa, não é? Com 4 pés, e se um deles estiver assim desnivelado, a mesa está ali toda a balançar, não é? E nós temos às vezes que pôr um papel ou uma pedra ou um bocado de madeira para a mesa ficar firme, não é? E assim também é a nossa vida. Nós temos estes 4 pilares em nós. Não é? Nós temos o pilar espiritual, que é o mais importante de todos, que é aquele que nós não devemos negligenciar jamais. Depois temos o pilar físico, o pilar mental e o pilar emocional. Se, se um deles não estiver bem, nós não estamos bem, nós estamos em desequilíbrio, o nosso corpo, nós balançamos, qualquer coisa vai vir e vai nos incomodar, vamos estar impacientes, tudo. Então nós temos que cuidar destes 4 pilares. Às vezes, se calhar em situações extremas, não é? Quando acontece uma situação extrema na nossa vida, podemos ter que nos focar mais num pilar do que no outro. Mas eu aconselho sempre, quando acontecer alguma situação na tua vida, que te foques no pilar espiritual, porque é este que vai fortalecer todos os outros. Porque se estiveres tão fraca que não conseguires fazer mais nada, pelo menos orar, nunca deixes de o fazer. Então, no pilar físico, o que é que nós temos que cuidar? Alimentação. A nossa alimentação é muito importante. O exercício físico, fazer exercício físico. Não, se não consegues ir ao ginásio, se não podes correr, faz uma caminhada, faz uns exercícios. Existem aplicações que podemos fazer 6 minutos de exercício físico e é o suficiente muitas vezes. Hidratação também, beber muita água é muito importante. Nós bebermos água, nós esquecemos, não temos nem sequer às vezes, nós nem temos tempo de beber água. Chegamos a este ponto. E o sono. São estas 4 coisas no pilar físico que nós temos que cuidar. Depois, no pilar emocional, é a nossa gestão da nossa emoção, é saber gerir as nossas emoções, conhecer o nosso eu emocional. Porque nós muitas vezes não conhecemos, nós conhecemos, sabemos falar, sabemos andar, sabemos fazer todas as coisas básicas da vida, mas depois a parte emocional, muitas vezes nós somos completamente analfabetos, não temos, nem sequer sabemos nomear emoções. Não é? Infelizmente, não nos era ensinado na escola, os nossos pais também não sabiam para nos ensinar, então nós estamos às vezes meio perdidos, não é? Nós encontramos adultos que a gente pergunta assim: então como é que estás? A pessoa nem sequer sabe dizer como é que se sente, não é? Porque não sabe pôr em palavras aquilo. Então é muito importante isto. Como é que nós fazemos isto? Como é que nós descobrimos? Como é que a gente se começa a conhecer? É por exemplo, ter um diário de emoções. Um diário em que tu, eu hoje, o meu filho fez isto e eu senti isto. Talvez isto seja este nome, esta emoção. Eu não sei bem ainda, mas vou escrever. Vou escrever. Depois, no outro dia, o meu marido gritou comigo. Eu fiquei triste. Pronto, vamos escrever. Eu sei que para. Ai, mas isto. Não, pegas um telemóvel, agora, como eu digo, o telemóvel está em todo lado. Nós no telemóvel podemos ter o diário lá com uma tabela. Podes ter um papel numa folha, se gostares mais de escrever. Ir escrevendo. Não é nada trabalhoso e é algo que é muito importante, porque tu, ao identificares, ires começando a conhecer-te
como é que tu reages a cada situação e o que é que estás a sentir, e aprenderes a nomear e dizer o nome das coisas, dizer o nome das emoções, vai-te ajudar a reconhecer mais tarde em ti e a reconhecer nos outros. E isso chama-se também empatia, não é? Porque nós às vezes, o nosso marido está a gritar connosco e não sei o quê, mas nós ficamos tristes, né? Mas nem sequer nos apercebemos que o nosso marido está a ter alguma emoção também, ele está a passar alguma coisa, está a ter frustração. Se calhar, se nós reconhecermos a emoção nele, nós já vamos reagir de outra forma e já lhe vamos também falar com ele: olha, eu entendo, estás frustrado, tudo certo, mas o que é que se passou? O que é que aconteceu? Podes falar comigo. Se nós não soubermos, não é? Nós vamos também gritar, vamos chorar, vamos nos isolar, vamos nos afastar. E isto com os filhos, com o marido, com tudo. Porque não existe uma linguagem emocional. Nós não sabemos, o nosso marido não sabe, os nossos filhos não sabem, então ninguém sabe. E nós aqui em casa, nós temos muito. Eu também não sabia, não é? Também não fazia ideia. E então comecei a estudar estas coisas, fiz formações nesta área e depois também ao ver que Jesus foi o maior gestor da emoção que existiu na Terra, ou seja, depois de estudar e ver que ele conseguiu gerir todas as emoções pelas quais ele passou, ou seja, ele passou todas as emoções que nós passamos, e ele conseguiu geri-las todas de uma forma maravilhosa, de uma forma saudável, ou seja, ele dá exemplos para nós gerirmos todas as emoções. Percebendo isto, eu percebi a importância que isto é, então eu comecei a fazer isto aqui em casa. E hoje são os meus filhos que já vêm ter comigo e dizem: mãe, eu sinto isto, eu sinto aquilo. E isto para mim é mais, eu fico mais feliz quando eles falam do que de uma conquista física, de um desporto ou o que seja, porque isto vai ser tão útil para a vida deles no futuro e isto impacta gerações, porque se eles estão a fazer isto aqui, eles vão fazer com os filhos deles com os deles. Isto é maravilhoso. A minha filha pequenina, às vezes de 4 anos, que é a mais nova, não é? Ela vem ter comigo e diz: oh mãe, estou com rávia. Ela não sabe dizer raiva, então diz: estou com rávia, podes-me dar colo por isto passar? Ou seja, ela própria já identifica que está com aquela emoção e que precisa do colo da mãe para acalmar, que é a maneira como ela tem de se regular. Não é? E isto é muito bom porque a maioria das crianças não sabe isto, não é? As crianças às vezes estão, eu vejo os meus alunos, tudo mais, eles estão frustrados, estão com raiva, eles não sabem dizer o que é que sentem e não sabem pedir ajuda, não sabem dizer: eu preciso disto para me regular. Não é? E muitas vezes nós próprios temos que lhes, eu vou-lhes ensinando, vou ensinando aos meus alunos, mas de facto isto é o papel dos pais, não é? Porque eu posso ensinar, eu posso falar, mas se os pais depois em casa não fizerem o trabalho, eles vão se sentir perdidos, não é? Porque é nos pais que os filhos procuram sempre estas coisas. E depois nós temos também o nosso pilar mental. O pilar mental é ler livros que edifiquem. Não vamos ler livros por ler, não vamos ler livros que contem histórias fantasiosas, que contem histórias que nada têm a ver com a palavra de Deus, não é? Porque às vezes há muitos livros que não têm, que são totalmente contra a palavra de Deus e nós devemos saber discernir isso e só pôr para dentro aquilo que de facto vai honrar o nosso templo do Espírito Santo. Ler livros, fazer cursos também que sejam importantes na nossa área, ver filmes e séries que edifiquem, isto tudo faz bem para o nosso pilar mental. Fazer até, às vezes, aqueles exercícios de sopas de letras que estimulem o nosso cérebro a fazer exercícios, a pensar. Eu não sei se gostam de matemática, mas eu amo matemática. E de facto, às vezes fazer exercícios de matemática, estar ali a pensar como é que resolve aquele problema de matemática, aquilo para mim é altamente estimulante e de facto faz com que o meu raciocínio melhore. Eu noto quando eu tenho mais, estou mais em contacto com aquilo que eu gosto de fazer, né, que é, por exemplo, matemática, né, eu noto que consigo ter um raciocínio melhor e que das outras vezes a seguir eu já sou melhor ainda. Ou seja, o nosso pilar mental tem que estar sempre a ser expandido, porque uma mente, quando é expandida, ela nunca mais volta ao normal. Então nós temos que estar sempre, sempre, sempre a expandir a nossa mente, porque depois nós começamos a querer mais, e é muito bom. E o nosso conhecimento e sabedoria, Deus diz também que é muito importante. Depois o lado espiritual, né? Que é aquilo que eu disse, que nós nunca devemos descurar, é o mais importante. Pode estar tudo a ruir à nossa volta, podemos estar descompensadas emocionalmente, podemos não, o nosso corpo estar doente, podemos não ter capacidade sequer para ler um livro.
mas certeza absoluta que nós podemos abrir a nossa boca e orar. E mesmo que a gente não consiga orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, o pilar espiritual é o que tem que estar mais fortalecido em nós, porque é aquele que nos vai levar até ao céu, que é o alvo maior que nós queremos. Porque nós todas queremos grandes coisas, grandes sonhos, temos sonhos, e é bom termos sonhos, porque Deus honra os nossos sonhos. E se forem sonhos dentro da vontade dEle, que elevem a obra dEle, Ele vai fazer esses sonhos acontecerem. Mas o nosso maior alvo de todos é nós um dia chegarmos ao céu, estarmos diante do nosso Salvador, amém? E termos a nossa família connosco. Isto é o nosso maior alvo. É isto que nós nunca nos devemos esquecer. E para nós conseguirmos fazer isto, nós estarmos lá no céu, estar diante do nosso Deus, com a nossa família toda ali, nós temos que ter cuidado de nós. Porque se nós não cuidarmos de nós, a nossa família não vai conseguir nos acompanhar. Porque se nós cairmos, as mulheres são o pilar da casa. Se o pilar cair, toda vai cair atrás. Somos nós que somos os pilares. Então nós temos que cuidar de nós para conseguirmos que toda a nossa família possa chegar ao altar do Senhor. Amém? E, e isto é tão importante que nós muitas vezes nós esquecemos, não é? Nós esquecemos, nós pensamos que temos que fazer o ministério disto, o ministério daquilo, e temos que falar a este, e temos que falar àquele, temos que pregar o Evangelho, e isso está tudo certo. Mas se nós não cuidarmos da nossa família, que foi aquele bem que Deus nos entregou, não é? Deus vai pedir contas dele quando nós lá chegarmos. E é a primeira coisa que ele vai perguntar: então, cadê a tua família? Não é? Então, que nós todas possamos dizer: minha família está aqui comigo, porque eu e a minha família servimos ao Senhor. Pronto, era isto que eu queria partilhar convosco. A minha filha já está aqui a chegar. Já devia estar a dormir, porque aqui são 11 e um quarto. Anda cá. Pronto, esta é a minha chiclete, como, é, como, como dizem no Brasil, não é? Está sempre agarradinha a mim. Era isto, pronto, nós temos que cuidar de nós. Aliás, no avião, não é? Quando nós entramos no avião, elas lá, as hospedeiras, não é? Elas dizem, quando cair a máscara, coloca primeiro em ti e depois nos outros. Não é? E que a gente nunca se esqueça disso, que nós possamos colocar a máscara em nós primeiro para poder cuidar destes tesouros que Deus nos entregou. Amém? Foi um privilégio estar aqui convosco estas 4 semanas. Eu vou continuar a participar, não como oradora, né? Mas vou continuar a estar aqui presente, porque de facto este é um ministério que merece ser honrado. Obrigado, Bárbara, pelo convite. Foi mesmo uma honra. Amém. Muito obrigada, Helena, por essas semanas que você esteve presente aqui, que você se colocou em prol, né, do reino, mesmo aí sendo tarde no seu país, você esteve disponibilizando, né, o seu tempo, a sua hora ali em prol do reino, porque eu falo que quando nos colocamos à disposição do reino, não é para gente a recompensa, sabe? Mas Deus, ele é maravilhoso, que ele não deixa faltar, não vai deixar faltar nada, ele vai abençoar. Então, eu creio, Helena, que eu falo para você, não se surpreenda com o que Deus ele vai fazer na sua vida por você ter se colocado à disposição. Amém. E esse momento você poderia estar deitada na cama com a sua filha, né? Descansando. Mas você preferiu ouvir o direcionamento de Deus e estar aqui colaborando com o teu conhecimento, com aquilo que você estudou, para servir ao reino também. E Amém. eu falo com vocês também, rainhas, que quem tiver algo que queira falar no coração, Bárbara, tem um assunto que eu já passei, eu creio que vai servir de experiência para elas, pode me chamar no privado, pode vir falar comigo, porque Deus ele está me direcionando nas pessoas que eu tenho ido falar para poder vir trazer uma palavra, né, em cada segunda-feira ali do mês. Então, nesse mês de março, falamos apenas sobre criação dos filhos à luz da Bíblia. No próximo mês, Deus vai direcionar sobre quem é que vai vir e qual será o tema. Mas eu creio que Deus ele tem grandes coisas para a nossa vida dentro dessa comunidade de mulheres que está chegando aí a diversas nações. E eu fico muito feliz por vocês terem se colocado também à disposição de estarem aqui
com a gente. A Elisa está ali caminhando, né? Tá ali, tudo bem, a Elisa está ali na vidinha dela também, fazendo o que ela tem que fazer. Sueli, Carla, Patrícia. Então, sei que cada uma priorizou o reino de forma que, de fato, como também gostaríamos de ser priorizadas, porque eu falo que da mesma forma que priorizamos o reino também prioriza a gente, né? E eu falo isso não para poder ficar com medo, nossa, então eu tenho que... Não, porque não temos que ter medo do nosso Deus, mas devemos sim entregar tempo, consagrar um tempo ali específico nos nossos dias. E a segunda-feira, 7h30 da noite, já é algo já que é firme, que já é algo que fica sempre. Não tenho será que vai ter? Será que não vai ter? Se eu falar que não vai ter, é porque vai ter. Entendeu? Então, 19h30 estaremos aqui toda segunda-feira até Jesus voltar, ou até ele falar, Bárbara, encerra. Até hoje ele não falou nada, né? Já vamos fazer um ano de comunidade e eu creio que em breve teremos o nosso evento presencial. Em nome de Jesus vai ter o nosso evento presencial. Estou orando a Deus. Então, assim, é, é uma bênção. Ajudem essa comunidade em oração. Convide as amigas de vocês. É uma comunidade totalmente gratuita. Deus ele direcionou para deixar aberta, para eu não cobrar nada. Então, assim, estou fazendo de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Então, mas é isso. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. E vamos orar, Helena? Você fecha? Fechar com Amém. chave de ouro? Amém. Então vamos lá. Obrigada, Deus, por mais este dia, Senhor, na tua presença, Senhor, por mais uma vez nós podemos estar aqui a aprender de ti, Senhor. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas nós escolhemos estar aqui, Senhor. Nós escolhemos de facto a tua presença, Senhor, porque é o melhor lugar, Senhor. É aqui, Senhor, que nós podemos nutrir a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Ó Deus, sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer. Que cada uma de nós possa aprender a cuidar de si, Senhor, sabendo, Deus, que é isso que tu desejas, Senhor. Tu desejas que nós sejamos mulheres fortes, mulheres restauradas, mulheres renovadas, mulheres cheias do Espírito Santo, Deus. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, por cada família aqui representada, Deus. Tu conheces cada situação, cada coração, cada lar. Oh Deus, eu te peço uma unção especial para cada família que aqui está representada, em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos e nós estaremos firmes aqui até tu voltar, Senhor Jesus. Obrigada por todas as coisas. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, muito Amém. obrigada pela presença de cada um mais uma vez. E vejo vocês lá na próxima segunda-feira. Quem puder colocar lá na comunidade o que vocês acharam dessa reunião de hoje, falando também sobre essa entrega, né, que a Helena fez, coloca o seu feedback lá, porque eu já percebi que quando falamos como é que foi a reunião, as pessoas ficam querendo participar da próxima e ficam, vai ficar gravado, não vai? Então, vamos colaborar para que mais mulheres venham participar, mas eu falo para Deus que Ele selecione cada pessoa que esteja aqui no ao vivo também. Então, eu creio que se estamos aqui é porque Deus selecionou cada uma para estarmos nesse momento, tá bom? Amém. Muito obrigada e até segunda-feira. Obrigada, Helena. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe Obrigada. todos vocês. Tchau. Amém.